perrenguezinho, né? Gente, vamos lá, né? Começar. Boa noite a todos, sejam todos Boa. bem-vindos. A Lari tá aqui firme e forte, ó, o Instagram só mandando chamar ela, vou já chamar ela também. Bom, é, para quem não me conhece, eu sou Gisele, sou diretora do INED, né? E estamos hoje convidando a doutora Kenny Lima e a doutora Gina Mello para participar desse papo com a gente, dessa conversa leve sobre tratamentos de rejuvenescimento do pescoço, tá? Essa área que a gente deixa tão dispersa, né? Às vezes o paciente chega e tá com a cara até mais ou menos, mas o pescoço entrega total e aí a gente tem que convencê-los a fazer esse tratamento, não é isso? Que nem sempre a gola alta resolve, É verdade. né? E a gente vai começar, aguarda mais um pouquinho, né? Dividir. Gente, essa live é muito para a gente, essas lives, né, do encontro do INED, né? INED Convida, a gente está fazendo a cada 15 dias, certo? E o intuito é trazer para vocês a nossa realidade de consultório, né? Dos pacientes que chegam, discutir, trazer alguns casos para vocês, trazer orientações para vocês também passarem para o paciente de vocês, né? E vocês também conheceram um pouco a gente melhor e a gente também tem o prazer de conhecer, sair da bolha, né? E trazer um pouco de conhecimento para todo mundo, que é o que a gente está precisando na harmonização hoje, esse conhecimento expandido, né? Dividido, né? Cada um, não cada um na sua bolha, que a gente possa estar compartilhando sempre experiências, né? Porque isso aqui também para a gente é um aprendizado, então tragam, por favor, perguntas, fiquem à vontade, que eu vou acompanhando aqui, vou anotando e qualquer coisa eu interrompo as nossas convidadas, tá bom? E aí, para quem também não conhece as nossas convidadas, eu vou apresentá-las, certo? A doutora Kenny Lima, ela é cirurgiã dentista. Até onde eu sei, né? Ela iniciou no INED também, quando tinha outro nome, há uns 6, 7 anos atrás. Então, ela é cria da casa, né? Está nessa jornada com a gente já há muito tempo. E foi se especializando, e hoje é professora do INED, né? Então, assim, vocês vão ver também outros depoimentos, talvez no final da live, que a gente vai convidar outras pessoas para dar um depoimento parecido. Então, ela é cirurgiã dentista e é pós-graduada e especialista em harmonização facial e harmonização orofacial, né? Que tem uma diferençazinha, pequena, mas tem. E a doutora Gina Mello é, assim, a maravilhosa da cosmetologia, que o tempo todo está trazendo conhecimento para a gente, dividindo e compartilhando com todo mundo. Ela é esteticista da primeira formação, é biomédica esteta, né? Especialista em estética avançada e cosmetologia. E também foi cria da casa, né? Iniciou na harmonização também com a nossa equipe, tá? E é isso, né? Então, assim, a nossa base de conhecimento aqui é o mesmo, né? Cada um, cada um de nós tivemos nossas experiências. Eu não atuo, eu só administro, tá? Então, assim, as meninas, cada um tiveram suas experiências na área da harmonização. Eu estou sempre com elas dentro do curso, dentro da clínica, dentro do consultório, né? Por isso que eu consigo dividir esse conhecimento, mas a minha área de paixão é a gestão e, assim, um outro ramo da psicanálise que não tem nada a ver com isso aqui. Quer dizer, a gente diz que não tem nada a ver, mas durante a live a gente vai botar um pouquinho disso aí que tem a ver também com o pescoço. Vou fazer umas pegadinhas aqui com vocês para misturar, para a gente poder avaliar os nossos pacientes de forma holística, né? Que o paciente, quando chega, não é só estética, né? Ele traz toda uma vontade, todo um querer, todos os traumas juntos, todos os dramas da vida que a gente também tem que, através da estética e da harmonização, ajudar a elevar aquela autoestima, seja de homem ou de mulher, tá bom? Então, assim, iniciando, né, já com o conteúdo, eu já falei demais. Vocês querem falar alguma coisa para iniciar? Dar alguma abertura aí um pouco? Não, Faltou eu falar alguma coisa do currículo de vocês. de jeito nenhum. Só dizer que a gente é apaixonada pela harmonização. Nós aprendemos realmente todos os dias.
aprendemos com os nossos alunos, a gente aprende com o curso, aprendemos no nosso dia a dia. Também hoje convido todos vocês a aprender a olhar para o rosto e olhar também para o pescoço, que é uma área tão esquecida. É a nossa linha elegante, porque uma mulher com o pescoço bem cuidado é uma outra mulher. Um homem com o pescoço bem cuidado é outro homem. Melhorou bastante. Eu só cuidava do rosto, gente. Mesmo dentro da harmonização, eu só cuidava do rosto. Aí um dia eu olhei assim, meu pescoço tá me entregando. Não tenho mais pescoço de 35. Viu? Esquece demais. É comum isso acontecer, né? Só que hoje a gente veio para lembrá-los. Então, quem hoje está mais falante que a Gina, vou começar por você. Quando o nosso paciente querido, nossos clientes, nossos, né, muitos amigos também, que a gente acaba criando vínculos, chega até a gente no consultório na verdade, eles geralmente chegam com a queixa do rosto e a gente visualiza para fazer o planejamento do pescoço, né, que muitas vezes é o que está atrapalhando ali a face e responder de uma forma melhor. Então, assim, para começar, o que a gente indicaria para esse paciente, o que é que os profissionais que estão assistindo poderiam indicar para os pacientes deles, como evitar essa flacidez, como evitar as manchas, né? Como evitar essas marcas maravilhosas que a gente vai criando no decorrer dos dias, né? No meu caso é dias, né? Anos não, meu povo. Eu faço procedimento no dia, daqui a pouco tá tudo marcado de novo, de eu passar o dia nesse celular. Mas dá tudo certo. Gato, tudo certo. Eu tenho essas joias raras aqui para estarem me tratando direto. Nós temos que pensar a respeito das manchas, nós temos que pensar na exposição solar, que está diariamente na nossa vida, né? A gente protege o rosto, esquece de proteger o pescoço. Tudo que vai para o rosto seria interessante descer, pescoço, colo, interessantíssimo. A nossa roupa, hoje eu estou com a roupa mais cobertinha, mas normalmente não sou assim, tá? Eu coloco mais decote. Os decotes, em vez, eles não proporcionam a gente um cuidado especial, né? Então, a gente precisa mesmo proteger com muita proteção solar. Tem que lembrar que o pescoço é uma área que tem uma pele mais fina, então ela tem menos colágeno, então ela precisa também estar induzindo maior produção de colágeno. Ela está em movimento o tempo todo, então uma massagem, uma esticadinha no pescoço, um cuidado, uma proteção e também alguns produtos, alguns produtos que a gente acha que ela consegue falar melhor, né, a respeito, fazem toda a diferença. Não é isso? Ainda chegou no seu consultório para ser atendida. Comece aí a me escrachar. Pronto. Deu seu raio-x. Pronto. A gente primeiro avalia, né, a real situação, a real flacidez, o grau de flacidez, o cuidado que vai dar, faz as primeiras análises. Toxina botulínica está muito em alta, porque ela relaxa essa musculatura, que eu acho que todo mundo fala muito no Instagram, mas também tem alguns mitos a respeito da toxina no pescoço, que vai despescoçar alguém, que vai fazer com que fique muito... É ótimo. Eu falo assim, porque é assim que as pessoas me perguntam, vou ficar despescoçada? Não, vai. Tem que saber só cuidar na forma certa, a dosagem certa, o profissional sabendo a técnica correta e não tem perigo nenhum disso acontecer. Produção de colágeno, indutores de colágeno são extremamente interessantes, né? Fazer algumas massagens, a gente também costuma indicar. Então, tudo isso, o cuidado do pescoço não é só não é só um procedimento, é um tratamento. São muitos procedimentos em conjunto que vão fazer esse efeito Nefertiti. Até o final da live a gente chega no planejamento, que seria vou fazer o meu planejamento, ó. Meu Nefertiti já está gritando. Gina, e aí? Eu vou chegar no teu consultório, tu vai fazer o que comigo, além de detonar a minha rosácea, que hoje está camuflada pelo filtro do Instagram, que ela está gritante hoje. Emoção, emoção. Bom, eu sempre digo que eu sou muito defensora do pescoço, né? Muitas vezes a gente usa o pescoço de forma errada. Uhum. Como assim, Gina?
Em primeiro lugar, quando a Kenny falou super bem aí, quando o cliente chega para a gente, e geralmente chega com a queixa principal e o pescoço, muitas vezes, é uma questão secundária ou terciária no grau de importância, e geralmente a gente, como harmonizador que devemos ser, e não injetores, a gente vai olhar o contexto geral, né? Não adianta uma cabeça muito bonita em cima de um corpo horroroso. É como uma tela maravilhosa com uma moldura simples demais que não ressalta a pintura. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando olha para o rosto e um pescoço é simetria, né? Uma das primeiras avaliações que eu faço é a avaliação postural, porque a gente já estraga muito o pescoço com as questões da cervicalgia, por conta do uso de celular. A gente não traz o celular para o campo visual e leva o pescoço sempre em decúbito, e isso gera não só algumas questões para a região do pescoço, como também para a nossa cervical, e muitas vezes são irreversíveis. E aí não adianta bioestimulador, não adianta creme, não adianta. Você tem que procurar primeiramente a causa base. Visto isso, vista a postura do paciente, conversar com ele sobre isso, saber como que é que ele faz, como ele faz, porque a causa é sempre fundamental. Observar, fazer alguns testes, né? Testes de pinçamento para ver grau de hidratação, aplicar a tabela de Glogal para ver envelhecimento. E é importante a gente dizer, como a Kenny falou, a pele do pescoço é muito fina, mas ela não é fina de graça. É uma região realmente que tem baixíssima quantidade de glândula sebácea. Então, se tem pouca lubrificação, a gente vai ter um poder de distensibilidade muito menor. Por isso que tudo que é feito no pescoço é de extrema importância, mas também de extremo risco para ruim. Se você vai botar um bioestimulador, você tem que ter uma precisão muito grande, tanto no plano de aplicação, quanto no procedimento de massagem, conhecer bem o produto que você está instalando naquele local, porque facilmente ele fica superficializado. E aí a gente volta um pouquinho, volta 3 casas, né? E aí lembra do grau de hidratação dessa pele, que é de fundamental importância para garantir a maleabilidade do tecido, porque quando a gente não pode confundir um tecido flexível com um tecido flácido. O tecido flácido é flexível, porém nem sempre um tecido flexível precisa ser flácido. Eu não sei se vocês entendem a diferença disso, né? Que é questão de distensibilidade ou quantidade de elasticidade barra elastina e colágeno naquele local. Quando a Kenny também, eu vou pegar as deixas da Kenny, tá, Gisele? Tá A Kenny bom. falou também de massagem, que é muito importante, fundamental. Mas aí é que tá. Qualquer massagem? Não. Porque a gente tem que entender e obedecer às linhas de Langer, que são as linhas naturais de indicações de fibra muscular. Então, tem gente que acha que para fazer massagem no pescoço, vai mexendo no pescoço de qualquer forma, isso está totalmente errado, principalmente se você tem áreas nobres aqui, né? Principalmente tireoide, algumas glândulas, uma área muito cheia de linfonodos, né? É uma área, a gente tem subclávia, que é a área de escoamento de linfa, então é uma coisa muito delicada mesmo, o pescoço, certo? E aí, essas massagens, elas precisam ser acompanhadas de produtos específicos para massagem. Uma coisa que ninguém fala, né, que eu brinco, que eu digo que isso a Globo não mostra, creme de massagem não é frescura, gente. O creme de massagem, ele é um produto específico criado para ter deslizamento e ativos específicos que podem ser absorvidos durante a manipulação. Então, você não pode chegar e dizer, vou pegar meu creme anti-aging do olho, como eu sou muquirana, vou botar uma quantidade maior e vai descendo, vai, e vai descendo, vai. Daqui a pouco tá passando no peito, o mesmo creme do rosto, entendeu? E o pior, acredita que vai dar certo, né? Porque minha mãe já dizia que pior do que enganar os outros é enganar a si mesma. A gente acredita, não. Preciso comprar creme de olho, não. A mãozinha suja aqui no olho vai dar certo, aqui no pescoço vai dar certo, aqui no peito vai dar certo. Enfim, né?
Vamos lá, holisticamente falando, pensamento positivo é bom, mas também não chega a tanto, isso não cabe aos cosméticos. Então, tem a questão da massagem, a questão da postura, a questão da hidratação. Outra coisa que a Kenny falou muito bem, fotoproteção. Fotoproteção para pescoço só a partir de 50. Abaixo disso, é muito pouco a cobertura, tá? Uma coisa também muito importante que a Kenny esqueceu de falar, mas aí eu estou aqui para complementar, são os antioxidantes. Antioxidantes orais e tópicos. A família toda de antioxidantes, desde os mais clássicos, como vitamina C, vitamina E, vitamina A, passando pelos modernos, resveratrol, alfa-lipoico, ferúlico, entre tantos outros, né? VCIP, enfim, toda essa galera da cosmetologia que está chegando aí, né? Esses ativos novos dentro das formulações, e aí a gente tem que abrir um parêntese que nós da harmonização precisamos estudar a formulação química, senão a gente vai se ferrar. Por quê? Porque a gente vai trabalhar engessado. E cada paciente é um universo. O pescoço da Gisele tem as necessidades dele, o da Kenny tem a dela, o meu tem o meu. Então, não adianta eu comprar um produto e achar que vai atingir 100% da necessidade de cada uma de nós três, porque aquele produto, ele é um produto integralista, mas ele não é específico. E cada pessoa tem a sua especificidade. Um pescoço flácido de um bariátrico é diferente de um pescoço flácido de uma mulher de 70, que é diferente de um pescoço flácido de um fumante masculino. São três pescoços flácidos com histórias totalmente diferentes que exigem protocolos específicos. E além do que, existem pescoços flácidos com manchas, pescoços flácidos com marcas, então cada um tem a sua necessidade individual. Por isso a importância que a gente vem batendo aqui sempre do planejamento, né? Que é o que a gente vê muito, né? E bate na cabecinha dos nossos alunos no aperfeiçoamento. Às vezes chega com o prontuário, cadê o planejamento? Quando ele vier de novo, vai fazer o quê? Né? Porque já sai de lá marcado para quando voltar, né? Para dar continuidade ao tratamento. Então, assim, é lembrar que a harmonização facial não é só um botox, não é só um preenchimento. É um planejamento de tratamento da pele, que é o nosso principal órgão, né? Que é o nosso maior órgão, na verdade. Que a gente vem batendo sempre aqui. Então, assim, é aprender a gerenciar essa pele, que não adianta um preenchimento numa pele lascada, né? Tá, eu tô com uma mancha enorme na olheira. Eu vou preencher a olheira dele, vai ficar igual um guaxinim. Vai ficar a orelha preenchida e com mancha. Né? Então, assim, é essa visão que a gente passa, a nossa equipe passa para os nossos alunos, e esse tipo de avaliação que a gente tem dentro do consultório e dentro da clínica integrada nos cursos, né? De ver o paciente como um todo. A gente escuta qual é a principal queixa dele, qual é a principal necessidade dele, vai de acordo também com os orçamentos dele, mas a gente faz o planejamento ideal desde a questão do gerenciamento de pele até a questão da harmonização. No curso de aperfeiçoamento, a gente tem, de harmonização facial, a gente tem uma disciplina que é no terceiro módulo, né, Gina? Que ela fala bastante dos ativos, de cosmetologia, de intradermoterapia, né? Mas, assim, é muito conteúdo para um dia. Por isso que a gente abriu outro aperfeiçoamento que vai iniciar em julho, que é só de gerenciamento de pele. Então, quem já é harmonizador ou quem quer começar na área, quiser começar pelo de gerenciamento de pele, também depois me procura. Tá um curso topíssimo, vai ser a primeira turma agora, né? Já tem gente pré-inscrito e vai desde a parte de cosmetologia, eletroterapia, intradermo, que imagina planejamento, avaliação de pele, que tem muito harmonizador que não sabe avaliar a pele, ele sabe avaliar a estrutura do rosto, mas não sabe avaliar a pele. Tudo isso também vai ter no curso de gerenciamento de pele. Mais tá? ou menos. Os que saem lá do curso da Como diria o poderoso Castiga, mais ou menos, tem toda mais ou menos. a gente entrega todas as ferramentas para que saiam sabendo avaliar bem, né? Sim, sim. Mas, enfim, existem harmonizadores e harmonizadores. A Gabi vai ser incrível, ela já está esperando por essa turma, viu? Faz a tempo que ela me cobra. São duas coisas que a Gabi me cobra diariamente: é o aperfeiçoamento e gerenciamento de pele, e ela quer que eu abra um curso de
Gestão, né, Gabi? Mas o de gestão, peraí, que eu tô ainda organizando as minhas ideias junto com a Carolina Borges, mas vai sair. Esse ano ainda sai nosso curso de gestão, voltado para harmonizadores e clínicas, né? Vamos lá. Então, assim, dando continuidade, eu sou uma pessoa que meu corpo fala, mas meu pescoço grita eternamente, porque eu trabalho muito no computador, eu trabalho muito no celular. Tanto é assim, quem já tentou falar comigo sabe que a minha resposta é. Quando demora muito é porque eu tô na live, mas eu tô aqui na live com vocês e com o telefone da empresa aqui do lado, olhando aqui, só os comentários. Então, assim. A Gabi é ótima. Tô doida que a Gina julgue a minha fé. Julgue. Sua professora ensina, não, ela julga. Não, por isso que eu pedi para você julgar, avaliar o meu pescoço, porque é um julgamento. Fernando, entre em contato comigo no link aí na bio, tem o WhatsApp. No final eu falo, então tu fala no direct, que eu falo contigo assim que terminar aqui, tá bom? Enfim, dando continuidade, né? Então, assim, meu corpo fala, meu pescoço grita por conta do meu trabalho. Um paciente que chega, às vezes, está com todas as afecções estéticas, né? E musculares. Existe isso, a musculatura do pescoço realmente Kenny, né? Aí na parte do Nefertiti e tudo. Qual a ação dessa musculatura na nossa face, né? Enfim, no corpo, principalmente na face, né? A gente está falando aqui de face, qual é a ação dela na face? Porque muitas vezes é tão importante uma toxina botulínica no pescoço para conseguir ajudar o tratamento da face. É importante porque, assim, no nosso pescoço existe uma musculatura bem grande e bem larga que ela consegue puxar a nossa pele, o nosso rosto para baixo. Que é o E o que... platismo, né? Oi? É o platismo. Platismo, exatamente. E essa musculatura, ela precisa ser relaxada para que ela dê a oportunidade da nossa pele se regenerar e fazer com que o nosso colágeno funcione mesmo com o nosso indutor de colágeno, nossos bioestimuladores, mas ela precisa realmente que isso aconteça. Então, quando a gente coloca a toxina, ela faz esse relaxamento dessa musculatura. O pescoço, ele anda em movimento o tempo todo, ele anda é ótimo, né? Mas ele está em movimento o tempo todo. E isso faz com que também aconteça a quebra dérmica dele e aconteça também esse puxamento de rosto, de face e de estruturas da face, no geral, né? Então a gente precisa cuidar quanto a isso. Em mim, eu vou falar aqui que aconteceu comigo e que também a gente vê muito no consultório. Mas, assim, aconteceu comigo como paciente, certo? Eu tinha uma queixa eterna, que eu podia fazer o que fosse, mas isso aqui meu estava sempre para baixo. E quando eu não cuido, volta a ficar para baixo. Porque o meu pescoço puxa, né? Que eu sou tensa, meu pescoço puxa. E assim, quando eu fiz a toxina botulínica, com 15 dias eu olhei, vale, sumiu, finalmente, parecia milagre para mim, porque era um sofrimento que eu tinha há anos, que eu fazia fio, bioestimulador, microagulhamento, PDRN, melhorava a pele, mas a musculatura continuava pesada, continuava a marca da boca do sorriso triste, né? Enfim, é uma experiência realmente que eu tenho, que a gente vê assim, ó. Eu não preciso nem fazer a mímica, né? Já estou aqui, ó. Eu ainda acrescento, Gisele, a olheira, que ela interfere muito em olheira também. Ela puxa também, né? O quanto que vai, né? Ela vai até em cima, então a força dela puxa até em cima. Aí quando junta isso com o bruxismo, hein, fica top. Dói até a alma. Verdade. E aí, assim, eu queria que vocês falassem um pouco disso aí. Eu estou dividindo aqui a minha experiência. E se vocês veem muito essa queixa no consultório, né? Se vocês, como é essa realidade no consultório de vocês com relação a essas queixas do pescoço influenciando na pele. Na pele, não, na face, né? Não só na pele. Na realidade, Gisele, infelizmente, os nossos pacientes chegam sem queixa de pescoço, porque eles não enxergam isso. Eles vêm com tantas outras queixas que quando a gente começa a abrir os olhos deles para que eles percebam o próprio pescoço, é que ficam impressionados. Vixe,
e puxa, e como é que funciona? E aí, acho que o nosso papel como harmonizadores, como profissionais da harmonização, é orientar os nossos pacientes que a harmonização facial, apesar de ser nome facial, mas ela tem todas as estruturas adjacentes que são importantes que a gente também resolva o problema delas, amenize as estruturas para que isso não reflita diretamente no rosto e no resultado que a gente consegue obter. Não é isso, Gi? O que a Kene fala é muito interessante. Normalmente, quando a gente está dando aula, né, as práticas clínicas eu faço muito com a Kenita, e a gente se entende sempre muito, e a gente se entende no olhar. A gente é meio que aquele Batman e Robin, inclusive dá certo porque eu sou mais alta, ela é menor, então dá certinho. Mas o que acontece, gente? Tudo acontece no olhar do profissional, né? O olhar do profissional faz toda a diferença. O olhar do profissional é a sua digital profissional. Eu sempre digo que fazer, ou seja o que for, o, o bioestimulador, a toxina, usar um recurso eletroterápico de alta performance, tudo isso é secundário, porque isso aí é a execução. Mas para a gente ser um bom executor, você tem que ser um excelente planejador. Você tem que ter um olhar de um prognóstico, não digo infalível, porque não existe, mas o mais próximo do ideal para aquele paciente naquele momento. Por que naquele momento, Gina? Porque muitas vezes, não muitas vezes, sempre, o paciente chega para nós na primeira sessão, ele nos traz um quadro específico e com o passar do tempo, esse cliente que já é nosso, já não é mais o mesmo. A Gisele, que aplicou a toxina a primeira vez, já não é mais a Gisele de hoje. O material já se comporta de outra forma na pele da Gisele, porque hoje a Gisele já tem uma consciência tissular muito maior. Pela convivência, hoje ela não só injeta coisas na pele dela, mas ela se preocupa em usar um produto, em fazer um recurso eletroterápico que vai servir de bioestimulação de dentro para fora, se hidratar, enfim. Óbvio, dá para o cliente se livrar de tudo? Não dá. Ninguém vai viver numa bolha em prol da sua pele, né? Até mesmo porque nós somos seres normais, pessoas comuns que precisamos viver. Nós temos bolaitos, então a gente tem que trabalhar, tem que viver. Mas eu sempre bato nessa tecla: recurso nenhum, material nenhum supera o profissional. Então, gente, se só restar R$ 1 no bolso de vocês, invistam em conhecimento. Porque onde vocês estiverem, material vai ter sempre, vai ter cada vez mais e mais moderno. E todos os colegas estarão usando os mesmos materiais que você. E por que que tem gente que ganha dinheiro com isso e tem gente que não ganha dinheiro com isso? A diferença está em nós, no nosso olhar, na forma como a gente vai observar esse paciente. E com as questões do pescoço, não são diferentes. Existem questões visíveis e invisíveis para o nosso cliente. O que a Kenny falou é perfeito, né? O cliente não vê que tem problema no pescoço. E eu vou um pouco mais longe, amiga. Ele não vê o pescoço. Ele não vê o pescoço. A orelha, que é bem mais próximo do rosto, a gente não passa foto protetor. Verdade. Não é? Então, assim, eu sempre digo, o óbvio tem que ser dito. A gente tem que ensinar o cliente a lavar o rosto. Como assim, Gina? A lavar o rosto. Porque copo que está cheio não cabe mais nada. Se você não higieniza bem a sua pele, você pode botar o melhor produto do mundo. Não tem receptor de captação, está ocupado. Está ocupado com sujo, com resto de maquiagem, está ocupado com resíduo de suor, com N situações. Então, no caso do pescoço, uma queixa muito comum são os cordões platismais. Né? Os cordões platismais, geralmente são rugas específicas do pescoço, horizontais, que a gente fica que nem aquelas árvores frondosas, né? Tipo o carvalho, que elas são contados os anos pelos colares, né? A gente vai, quanto mais velho vai ficando, mais colar platismal a gente tem. E como resolver isso? Primeiro, entender a anatomia
do sistema tegumentar e anatomia muscular, de fundamental importância. E não é a mesma coisa, não, nem um caminhão cheio de japonês é a mesma coisa, gente. Parece, mas não é. Então, assim, quando você vai estudar anatomofisiologia do sistema tegumentar, você está entendendo como funciona a pele e todas as suas microestruturas, que é uma coisa. Quando você vai estudar anatomia esquelética e muscular, é outra coisa, apesar deles se sobreporem, não tem nada a ver. Por exemplo, você vai fazer uma radiofrequência por uma flacidez de pescoço, você tem que saber que flacidez, é tissular ou muscular? Porque se for muscular, meu amor, você vai passar 10 anos fazendo radiofrequência, você só está fazendo uma coisa, gastando energia. E assim, puxando o gancho, né? Tá sem som. Agora tá com som. Não, Baixinho. tá lá, E agora, melhorou? bem longe de... Kenny, fala aí para eu ver se eu te escuto, bem, bem legal. Bem legal. Pronto, tá me ouvindo normal? A Gia tá muito... A Gi deu uma desunerada aí, gente. Acho que é da internet mesmo, gente. Porque não mexi em nada. Tá baixinho. Pois é. Parece que tu tá trancada num quarto. Bom, estou. Gente, mas tá dando pra ouvir. Voltou. Tentando me ligar. É por isso. Gisele. Minha Ô, mãe que Gisele. viajou e chegou de onde ela queria e agora tá me ligando para avisar, mas depois eu atendo, né? Oh, meu Deus. Agora normalizou, né? Isso. Então, deixa eu botar o celular de volta no local. Gente, ó. Agora eu perdi. Sim, voltando aqui, pegando o gancho da Gina, que ela começou a falar da eletroterapia, das radiofrequências. Hoje, em termos de tratamento, o que é que a gente tem de mais indicado? Ou seja, a gente sabe que cada pescoço tem seu planejamento, cada indivíduo é único, tá? Mas assim, vamos lá. Para a pele, o que geralmente é mais utilizado em termos de tecnologia, de ativos do pescoço, para flacidez, para mancha, e para musculatura, que é que geralmente é o mais indicado. Estou pedindo assim, o geral, porque eu sei que é infinito né, assim, a quantidade de tecnologia na estética que a gente tem hoje, tanto em formulações como a eletroterapia. Mas, assim, os mais usados, os melhores custos-benefícios, o que realmente está valendo a pena hoje em dia no mercado de ser utilizado nos nossos consultórios. Vai, Kenita. Os tratamentos, eles são... Eu só quero deixar bem claro que nem tudo que a gente... Não é tudo que a gente usa no rosto que a gente precisa usar no pescoço. Tudo tem que ser dosado muito bem. Um bioestimulador que a gente usa, por exemplo, no rosto, tem que ser mais hiperdiluído no pescoço, por conta das intercorrências, né? Então, assim, não é exatamente tudo que eu boto no meu rosto, na hora de injetar, que eu preciso injetar do mesmo jeito no pescoço, né? Tem que tomar alguns cuidados. As tecnologias são muito bem-vindas, como, por exemplo, o ultrassom microfocado, ele é bem-vindo desde que seja utilizado da forma correta e que seja indicado. Isso precisa de uma avaliação, precisa de um planejamento. Fios pode também ser usado, desde que... Não me esqueço. Você falou de microfocado, eu lembrei. Tá falhando de novo a voz. Tu falou de microfocado, eu lembrei. A gente vai ter na terça-feira, dia 3, não é isso? Dia 3 de junho agora, terça-feira agora, certo? Um workshop lá na Clinicare. Vocês falem comigo, a gente ainda abriu 5 vagas para quem estiver na live. Então, quem estiver na live ou que vê a live depois, né, e quiser, ainda estamos com 5 vagas que eu guardei para vocês, especialmente, tá? E eu tinha esquecido de falar. Tão concentrada que eu estava. Então, gente, vai ter um workshop com a doutora Larissa Queiroz, a doutora Kelvia Simplício, justamente sobre ultrassom microfocados. Vai começar por volta de 6 horas, 6 e meia, e vai até umas 9 e meia, 10 horas da noite. Então, assim, é uma noite, um happy hour, uma noite inteira da gente com ultrassom microfocado, tá bom? Então, assim, vai ser uma noite de muito conhecimento, da gente poder se conhecer também, né, umas às outras, de network.
e coisinhas mais que eu estou preparando, né? Surpresas. Borbulhante. Adoro. Borbulhante. Borbulhante. Então, Pode continuando. continuar. Existem peelings também para a região de pescoço, só que é também muito delicado, precisa ser muito bem indicado, tá? A gente pode utilizar também os skin boosters, que é para uma hidratação. Nós podemos utilizar. É tanta coisa, é uma gama de coisas, é um conjunto. Isso só funciona se for utilizado em conjunto, não funciona individualmente, tá? O pescoço é delicado, é nosso centro de atenções a partir de hoje. Então, vamos focar e vamos cuidar de um modo geral, utilizando tudo que a gente pode utilizar, porque existem uma gama de raízes aí para a gente ir atrás, né? É verdade. Gente, nessa parte de recondicionamento de pele, o pescoço ele entra, se encaixa muito bem um tratamento que eu gosto, que não é moderno, igual a mim, é vintage, né? Que é a luz intensa pulsada. Eu gosto muito da luz intensa pulsada, porque a luz intensa pulsada, dependendo dos cabeçotes que você use, você consegue modular tanto a profundidade como um tipo de luz que você vai estar utilizando para determinado grau de flacidez. Então, você vai construindo uma nova estrutura, né, de arcabouço mesmo proteico para melhorar a sustentação dessas fibras. Com o passar dos anos, a gente vai, a cada ano, a partir dos 30 anos, a gente vai perdendo 6% do nosso colágeno, tá? Então, preciso dizer que estou bem lascada, porque eu já estou com 52, então, se a cada ano estamos perdendo 6%, é uma péssima notícia para nós, né? Como diz o Matuto, mas é fato, é fato. Só não perde colágeno quem morreu, então é melhor estar vivo e perder, né? E se eu não tivesse reposto, eu já tinha perdido 100. Vai. Então, né? A questão da toxina, por exemplo, gente, que a Kane falou, vou tentar pincelar porque são muitas coisas e elas acabam se repetindo, Sim. mas vamos lá. Custo-benefício, como a Gi falou, toxina tem um custo-benefício muito legal, e uma coisa que normalmente eu costumo fazer lá no consultório é fazer os casadinhos, né? Casadinho de rosto, pescoço, tratamento extensivo, né? Fazer tratamentos específicos, como eu tenho um tratamento chamado Neck Peel, que é um tratamento específico de peeling rejuvenescedor para a área de pescoço, que a gente começa com peelings e aí a gente vai modulando esses peelings, né? Porque também é outra coisa que a galera da harmonização é muito nova com relação em mexer com peelings, esse universo dos peelings ainda é um mistério para muita gente. E eu sempre digo, peeling é um dos recursos estéticos que merece ser obedecida essa regra. Não sabe, não faça. Porque peeling, muitas vezes, ele pode te dar problemas irreversíveis ou então substituíveis. Você entra com um problema e sai com dois, ou entra com um problema, cura um e estraga outro. Então, assim... Nosso aperfeiçoamento em gerenciamento de pele, né? Não tem no de harmonização facial, tem no de gerenciamento de pele, porque é tão específico que teve uma época que a gente colocava junto, mas bagunçava muito. Então, o conhecimento de pele é um mundo. Vasto, né? O conhecimento de peeling, ele dá um aperfeiçoamento sozinho, se você quiser, Verdade. né? Dá um aperfeiçoamento sozinho, porque eu sempre digo que ensinar peelings, eu tenho vontade de rir. Ultimamente eu estou rindo porque eu já estou me dando esse direito, né? Já passei dos 50, eu só não posso cair, eu estou podendo quase tudo. Então, quando o povo diz assim, professora, a senhora pode dar aí um curso de peeling de 2 dias? Aí eu, posso. Tá tudo certo, a gente não sai do peeling superficial, mas tá tudo ótimo, né? E uma galera que nunca pegou, nunca soube o que é um conceito de peeling, quer trabalhar com fenol, ou com fenol próton, ou com fenol safe, é complicado, gente. Então, vamos ter cuidado, né, com essas indicações. E ultrassom macrofocado, também microfocado. As pessoas acham que é mó besteira. É só passar aquele gelzinho e sair um atrás. Gente, aquilo gera
coagulação no SMAS. Aquilo é uma queimadura interna, é um pinçamento interno, onde vai fazendo retração, né, do músculo aponeurótico, que eu costumo dizer que é um cozimento de dentro para fora. O ultrassom microfocado é uma panela de pressão, que ele vai fazendo um pinçamento no SMAS de dentro para fora. Então, assim, as pessoas não veem que queimou o paciente. O paciente vai perceber que está com uma queimadura necrótica 2, 3 dias depois, que aí começa a sair a ferida, e as pessoas dizem, olha, como assim? Pensei que só necrosava quando errava o preenchedor. Como assim? Então, E desde quando? tem erro, né, Gina? Deixando claro, acontece isso quando o profissional não sabe Não, aplicar. com certeza. A questão, eu sempre digo o seguinte, nada é ruim e nada é bom, nada é 100%. E eu sempre digo, produto fechado e equipamento desligado nem faz bem nem faz mal a ninguém. É por isso que eu digo, nada supera a gente, Conhecimento. o operador, o conhecimento, né? Então, assim, o mesmo equipamento que embeleza, que cura, que salva, ele mata, ele estraga, ele queima. E hoje em dia, com o advento das redes sociais, as coisas se espalham como um rastilho de pólvora, as coisas que são verdadeiras, as coisas que são mentira, mais rápido ainda. E eu sempre bato naquela tecla: formação é diferente de informação. As pessoas hoje estão trabalhando baseadas em informações colhidas pelas redes sociais. Rede social é terra de ninguém. Todo mundo chega ali e fala o que quer. Cada um absorve aquilo que acha que deve ser feito. Mas eu sempre digo, recorra sempre ao conhecimento. E só para fechar, temos aí luz intensa pulsada, temos peelings químicos, temos peelings orgânicos, os peelings enzimáticos coreanos, que eu amo de paixão, é meu novo brinquedo, que são os peelings verdes que a gente chama, né? Os peelings enzimáticos que quebram a pele toda, é um negócio incrível. A própria toxina botulínica, e lembrar que toxina não é tratamento, é procedimento, gente. Toxina botulínica sozinha não faz verão. A toxina botulínica é a cereja do bolo, mas eu tenho que ter um bolo para botar a cereja em cima, senão ela se perde, né? Porque o pessoal ainda acredita que toxina botulínica vai deixar a pele linda. Eu sempre digo, se você bota botox com a pele feia, você só vai ser uma feia esticada. É, É isso. não é nenhuma parte, é um gancho, tá? Com relação à toxina botulínica, tá? Eu vejo muito, né? Quando o paciente chega, nem todo paciente tem indicação para toxina. Ah, eu tô com flacidez no pescoço. Tem indicação para toxina botulínica? Nem sempre. Tem características que precisam ser avaliadas nesse pescoço que vão dizer se vai, né, na avaliação, se vai ter ou não necessidade de uma toxina botulínica ali. Quais são essas características? Pode explanar aí para a gente? Primeiramente, flacidez, a gente precisa tomar muito cuidado na hora da aplicação da toxina botulínica, né? Porque pode ser uma faca de dois gumes. A gente aplica e acaba não aplicando naquela região, né? Por conta da flacidez. Então, tudo tem que ser muito bem avaliado. O pescoço, a gente tem que observar se a musculatura está ativa naquela região do pescoço. O paciente vai fazer a expressão isso, exatamente. Que são as glândulas mais. Tá sem botox, mas melhorou foi muito. Lembra que ficava assim aberto, parecia uma asa de morcego? Olha. Está funcionando, está abrindo menos. Tá. E tensão também, né? Tem que ficar menos estressada. A tensão também ajuda a hiperplasia. E eu garanto que não melhorou, não. Continua o mesmo estresse. Isso aí não muda muito na minha vida. Quando eu me aposentar, eu acho que muda. Quanto o quê, Gisele? Morde aqui. Morde bem aqui, viu? Para ver se sai leite. Né? Então. Quando me deixaram. É muita coisa, muita gente para dar atenção. Eu não consigo ficar sem responder. Aí não tem. Tem pessoas que não tem Nefertiti que resista. No máximo melhora. Sim, vamos lá. Fala aí do efeito Nefertiti que a Gina me cortou. Eu sabia, não sei nem o que eu tô falando.
do Botox, da Não, você avaliação da falou que primeiro necessidade da tem que ver, toxina. você tem que ver se o músculo está É, ativo. Exatamente, muito bem. Se o músculo está ativo. é E aí precisa avaliar. Nós aplicamos a toxina geralmente na região de mandíbula, né? E depois a gente aplica nas bandas platismais, logicamente com uma dosagem boa, para que não exista o enfraquecimento, porque se existe o enfraquecimento do pescoço, existe, aplicado com uma dose muito alta ou em pontos ou em muitos pontos, né? Então a gente também tem umas diquinhas, uma técnica diferenciada no nosso curso, para que a gente consiga ter um efeito bom sem estar ocasionando essas fraquezas musculares no pescoço, tá? Acrescentar mais uma coisa, Gina? Bom, acrescentando ao que a Kenny falou, vocês lembram que quando ela falou que o platismo é um músculo de um poder de força, né, de um vetor de força tão grande, que ele desloca estruturas no ato de falar, no ato de posicionar a língua. Então, muitas vezes é uma questão importante que precisa ser avaliada. Por exemplo, tem pacientes que chegam para nós que são, ó, quem sou eu para estar falando isso? Mas vamos lá. Você tem que, às vezes, é um paciente vão classe derrubar 2, a classe gente. 3, é um paciente que tem a mandíbula, tem problemas já anteriores relacionados à mandíbula, problemas de deglutição. Então, isso tudo tem que se avaliar. Tem problemas fonoaudiológicos, né? E isso também precisa ser avaliado. Mas em questão, porque assim, as pessoas que tiveram problemas também envelhecem, também quer ficar bem. Então, a gente também tem que estar preparado para receber aquelas pessoas que, além dos problemas estéticos, já trazem consigo problemas clínicos. Que muitas vezes a gente tem que saber separar até onde a gente pode ir e até onde a gente tem que usar o poder da interdisciplinaridade. Se o paciente, por exemplo, é como eu digo muito para as minhas alunas de estética, se o paciente chega para mim com uma assimetria lateral de terço inferior e reclama de flacidez porque está com queda, e eu observo que o paciente do lado direito ou esquerdo está faltando 2, 3 dentes, eu não tenho como recuperar isso, eu tenho que mandar ele para o profissional de odontologia fazer a recuperação daquele dente, fazer aquela recuperação da reabsorção óssea daquele paciente, e ele traz para fazer o conserto estético, né? É que nem carro. O que pinta, ele não conserta o motor. Mas não adianta nada um carro lindo por fora que não anda. Também, da mesma forma, não adianta nada um carro com motor tinindo, sem porta, sem banco, sem volante. Também não vai funcionar. Então, a gente também tem que trabalhar isso de forma integral. Outra coisa, quando a gente vai trabalhar a banda platismal, a gente tem que lembrar que tem que ter muito cuidado para não atingir um músculo fundamental da região de pescoço, que é o esternocleidomastoide, que é ele que faz esse movimento de rotação do pescoço. E ele, juntamente com o trapézio, ele é um músculo muito exigido, é o que a gente chama do triângulo da tensão, que hoje em dia a gente também usa muito esse relaxamento do triângulo em benefício de fazer um relaxamento para a face. Então, a gente trabalha toxina na região de trapézio, na região de platisma, tanto posterior quanto anterior. Obviamente, tudo do jeito que a tia Kenny está dizendo. Dose certa, pontos corretos. E também a gente tem como trabalhar para a pele as questões do microtóxico, que é o quê? A toxina hiperdiluída, aplicada de forma intradérmica, na derme profunda, para fazer o relaxamento superficial da pele. Gina, mas isso não dura nada. Eu estou falando que dura? É dérmico, então ele é transitório, ele tem um tempo menor de atuação. Mas os bichinhos saem tão felizes que parece estar tudo cheio de verme, a coisa mais linda. A gente faz, estica o pescoço dos bichinhos, aí aquele chorinho da toxina, a gente enche de soro, aí faz um microtoxinho, os pobres saem tão alegres. Aí diz assim, a doutora Kenny é tão maravilhosa, olha, faz um botox, meu pescoço fica bem esticadinho. Ela dá um espirro, o bicho volta, mas não interessa, saiu do consultório toda esticadinha, isso é que é o importante, né? É de forma transitória, mas dá uma sensação, porque muitas vezes o cliente chega para a gente assim, Kenny, mulher, eu não gosto de fazer nada não, mulher, mas a minha filha vai casar daqui a 15 dias, mulher. Quer que eu faça? Olha aqui esse pescoço de peru, tô parecendo uma iguana, Kenny, me ajuda. A Kenny não vai poder acelerar o tempo de ação do Botox a nível muscular.
mas a nível dérmico ela consegue, né? Porque é mais superficial. A Entra Gina, mais rápido, mas também sai mais rápido. a Gina falou aí no início dessa última fala sobre a multidisciplinaridade. E é uma coisa que a gente trabalha muito dentro do INED, né? A nossa equipe tem dentistas, tem enfermeiros, tem biomédicos, tem fisioterapeuta, né? Ela está um pouquinho afastada, que está viajando, mas tem fisioterapeuta, que é a Ellen. E Esteticista, porque eu sou esteticista, minha senhora. visão de cosmetóloga. Visão cosmetóloga. Então, assim, a gente junta, e biomédico, acho que eu já falei. Então, assim, a gente consegue juntar o conhecimento de todas as classes. E os nossos alunos, todos os alunos que podem exercer a harmonização facial de acordo com seus conselhos de classe, né, estão dentro da nossa clínica, né? Não, geralmente nossos cursos são mistos, né, com relação à interdisciplinaridade. E, gente, a troca é linda. A troca de experiência entre as classes profissionais é muito legal mesmo. Assim, é uma coisa que é uma das coisas que eu amo de estar ali dentro, é ver. Eu sou enfermeira, né, de formação. Trabalhei 18 anos, então essa coisa de equipe está muito enraizada em mim, de equipe, de multidisciplinaridade. E é uma das coisas assim que eu fico mais maravilhada de ver é o crescimento dos nossos alunos do primeiro ao último módulo e o quanto eles aprendem a interagir com o multiprofissionalismo, né? Com as multiprofissões, com as características de cada uma das classes, que se juntam todas na harmonização, né? E que cada um tem algo para trazer de diferencial da sua profissão de base. E aí eu quero chamar para você, ver se eu consigo chamar a Gabi, que me disseram que cabe 4 aqui no Instagram. Vamos testar agora. Vou chamar a Gabi para dar um depoimento dela com relação ao nosso curso de aperfeiçoamento, tá? Em harmonização facial e contar um pouquinho da história dela para a gente com relação ao crescimento, ao desenvolvimento. Ela já atende. Então, assim, vai ser nossa monitora em breve, né, na próxima turma. Então, assim, eu vou tentar chamar aqui a Gabi. Tomara que dê certo. Mandei o convite, Gabi. Entra aí. Enquanto isso, Ei, olha isso, não. Falei, Gina, que era De primeira, de primeira. de primeira, energia boa. Gente, prazer estar com vocês. Eu passaria todo dia escutando vocês. Sério, tava aqui morta de besta. Veio direto da academia. A pessoa que malha, faz yoga, faz harmonização, trabalha no SUS, enfim. Mas o que eu tô achando lindo no desenvolvimento da Gabriela é que ela tá começando, tá se postando, se mostrando muito bem nas redes sociais, né? Sem exageros, uma coisa muito real, né? É o que ela é. E ela está mostrando o galgar dela nessa nova área que ela abraçou, que foi a harmonização. E eu queria que você falasse um pouco se o que a gente influenciou nessa sua decisão de também ser harmonizadora. Ai, meu Deus. Eu nem consigo falar perto dessas maravilhosas minhas referências de vida, que eu perto, inclusive, as mensagens que ela recebe, que ela fica doida respondendo, são minhas, que eu mando na hora do almoço para ela. A pobre dessa. Se fosse só você, meu amor, eu respondo vocês e mais 5, 6 ao mesmo tempo. E a Gina, eu não tenho nem o que dizer, né, mulher? Ah, eu amo ela me julgar. Nossa, que saudade. Ai, Jesus, vocês são tudo doido. Eu fico lascando vocês achando bom. Conta aí pro pessoal como foi tua experiência no aperfeiçoamento. Se, assim, com relação à teoria, mas também principalmente com relação às práticas, né? Porque a gente vê muito curso falando que integra, e não, assim, que não tem paciente. Muita gente fez outros cursos, chega pra gente falando né, da falta de pacientes que tem e tudo, e com a gente não acontece isso, né? Muitas vezes eles acompanham os pacientes do primeiro ao último módulo, o paciente está lá, eu quero a doutora Gabriela, eu quero o doutor John, eu quero o doutor Lucas. Já chega com o nome dos alunos na ponta da língua, que só quer se faquear. Conta aí pra gente como foi sua experiência com o INED. Vou resumir. Eu tinha muita vontade de fazer harmonização há muito tempo, mas eu tinha muita insegurança por ter, inclusive até postei no meu Instagram sobre isso, que eu tinha
um preconceito comigo mesmo por não me enquadrar nos quesitos de ser uma harmonizadora, pode-se dizer. E quando eu entrei no curso de aperfeiçoamento, gente, eu não sei o que dizer, o que é que essas duas mulheres fizeram comigo, te juro, porque é aquele negócio, não é só o curso de vocês, não é só questão de técnica, tem uma equipe multiprofissional incrível que, além do conhecimento teórico, nos motivam demais. Porque o que acontece? No início eu ficava pensando assim, eu não vou ter mão para isso aqui. Minha mão desse tamanho, do tamanho da minha cabeça, não vou ter sensibilidade para fazer esse negócio, não. E elas cuidam da gente de uma forma que eu não sei explicar. Claro, nem vou dizer sobre técnica, mas a teoria dessas mulheres são perfeitas. Eu não tenho não tenho nem como expressar, porque isso me deu uma segurança muito boa para começar a atender agora na harmonização, que era algo que eu tinha muito medo, porque às vezes a gente faz cursos de finais de semana, que é o costume que a gente tem, fazer curso de final de semana, e depois querer fazer procedimentos sendo que não dá certo. Por isso que eu super indico fazer o aperfeiçoamento com essas maravilhosas, porque a gente tem todo o suporte, tanto teórico quanto prático. No WhatsApp, essas mulheres que, meu Deus do céu, não sei nem o que dizer, manda apostila, manda artigo, manda contato, faz assim, dá um jeito na nossa vida. E o mais importante, que eu acho que é uma coisa que todo mundo procura, paciente. Minha gente, não falta. É tanta gente que você fica doido. Você chega lá de manhã, você sai à noite, porque graças a Deus o curso ele tem uma referência incrível, né? Então, assim, todo mundo quer fazer. Você chega lá um paciente e é uma coisa importante. Elas ensinam exatamente a gente tratar o paciente não só por um procedimento, é exatamente falar sobre isso, questão de tratamento de pele, ver outros procedimentos que a gente pode estar fazendo. E quando o paciente sai de lá, já vai sair com o tratamento completo. E é isso que a gente está falando. O paciente depois volta para querer fazer as coisas com a gente. E isso é muito legal. Então, você faz botox, faz preenchimento, faz bioestimulador, faz microagulhamento, que eu perturbei essa pop aqui tanto, meu Deus do céu. Então, assim, se você quer se aperfeiçoar dentro da harmonização, se tem dúvida de fazer um concurso, faça com essas maravilhosas, porque você não vai se arrepender. É o melhor investimento. Eu digo por experiência própria. E aí, depois, se vocês quiserem ver que é real, entre no meu Instagram e vejam que é real. Teu Instagram, fala aí. Gabriela... Vou botar aqui. Bota aí. Mas fale para poder, que eu vou tirar só, depois eu tiro só a parte, dou uma cortada e te divulgo a parte. É Gabriela. Então, gente, eu cuido das minhas crias, eu divulgo elas também, viu? Tudinho. Não escutei, Quem me posta, eu saio repostando. Ah, meu Deus. Qual é o Instagram, Gabi? Eu não botei aqui, não? Você que tinha saído, olha. Não. Ficou. Pronto. Gente, tá lindo o posicionamento dela. E os casos também muito bons. @Gabriela Soares sem o E. Aprendi com as melhores. Obrigada. E assim, obrigada, Gabi. Ai, que saudade, né? Vai aparecer. A turma 14, a turma 6 vai iniciar dia 14. Quero você lá com a gente, viu? Sim. Não tem mais desculpa, já sei que você organizou aí sua vida, então já pode vir. Sim. Gente, a gente vai... que como aluna você sofreu bullying, como colega vai ser bem pior. Ai, vai ser um... Porque gente, eu não perdoo. Mas é o melhor que tem, sério. Porque é um bullying de conhecimento, então é muito bom. A gente confia tanto nos nossos ensinamentos, né? Eu confio tanto nos ensinamentos da minha equipe que todos os nossos monitores ou professores têm que ter feito o aperfeiçoamento. Por quê? Porque eles passam pela mesma base. Todas aqui receberam a mesma base e essa base continua sendo repassada. Por quê? Tecnologia, avanços científicos sempre vão ter todo mês na harmonização, mas se você não souber o básico, você não sai do canto. Você fica louco com tanta mídia, com tanto comércio. Então, assim, o básico bem feito
E aí depois um pouco mais. Por isso que eu digo que o nosso curso é uma curva de aprendizado, do primeiro ao último módulo. Porque cada módulo vai se acrescentando mais conhecimento e mais atualizações e muita prática, né? Então, assim, feito o nosso merchan. Não, merchan de coração, gente. Eu amo ver o crescimento das pessoas dentro do curso. E então, assim, vamos. O Instagram vai já expulsar a gente. Eu agradeço a todos os presentes aqui. Agradeço a Gabriela, agradeço a Gina, que já está aqui a segunda vez, né? A Kenny também, que vai já. Não, a Kenny tá a primeira vez, né? Esse é o nosso segundo e o próximo será daqui a 15 dias. Eu vou estar perturbando vocês no Instagram, no WhatsApp, impulsionando, que eu quero ver, gente. Hoje, muita gente entrou em contato comigo dizendo que ia assistir gravado, porque estão no. Inclusive a Kelvia tá lá, né? A doutora Kelvia, que é a nossa professora também. É Full Face, é o nome do congresso que está tendo em São Paulo. Tem muita gente no Full Face que ligou, que mandou mensagem, vai ficar gravado, né? Eu devia dizer não, mas vai. Eu queria mandar um beijo especial para a doutora Elciane, foi a minha dupla da especialização. Ela está aqui gritando, quero meu Botox na hora. Eu também, viu, Kenny? Ó, aqui, ó, esculhambação aqui, ó. Mandar um beijo para a Rosângela, que ela está assistindo a gente aqui. E para todos vocês que pegaram um tempinho de vocês para assistir. Eu sei que à noite, às vezes a gente está querendo descansar um pouquinho, mas conhecimento é demais, né? Escutei. Então, gente, obrigada. Vou me despedindo aqui. Isso, um beijo. Vamos já ser expulsos do Insta. Beijo. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Até segunda, né, galerinha? Né? É? De estudo, segunda-feira. Conversa de Com segunda. ela, né? Com ela, né? Conversa de segunda para a equipe e alguns convidados lá na Clinicare, viu? Certo, Beijo. certo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, Lari.